Pessoal, boa tarde. A gente vai, nesse vídeo de introdução à Era Vargas, pensar alguns aspectos que nos explicam o porquê desse período da história ter sido tão importante e marcar até hoje o debate político, o debate histórico, social do Brasil. Primeiro, a gente começar pensando que quando nós afirmamos que a Era Vargas foi importante, a princípio a gente não está fazendo um juízo de valor sobre o governo Vargas ter sido bom ou ruim. Você gostar ou não de um determinado governo, evidentemente tem a ver com as suas opiniões, o conjunto de suas opiniões políticas, religiosas, sua visão de mundo, como você acha que a sociedade funciona. Independente de você achar um governo bom ou ruim, entretanto, você pode ter plenas condições de achar que aquele foi um governo importante para o Brasil. E é disso que trata a Era Vargas. Os 24 anos que, de um modo ou de outro, teve sob o mando de Getúlio, foram, sem sombra de dúvida, o período mais importante para a história do país dentro do século XX, por um conjunto de situações. Vamos pensar em quatro pontos, quatro questões que nos demonstram o quanto a Era Vargas repercute no mundo de hoje, no Brasil que a gente vive agora. Primeiro aspecto, eu gostaria de lembrá-los, informá-los, contar uma historinha para vocês, que aconteceu no ano de 94. Em dezembro de 94, 14 de dezembro de 94, mais precisamente, o então senador Fernando Henrique Cardoso, ele pronunciava o seu discurso de despedida do Senado da República, considerando que tinha acabado de ser eleito presidente do Brasil. No discurso de despedida de Fernando Henrique em 94, em dezembro de 94, meados da sua fala, ele anuncia, não sem pouca modéstia, não sem muita pretensão, que naquele momento a sua eleição para a presidência da República representava o fim da Era Vargas. Então veja bem, você tem um presidente da República eleito em 1994, Getúlio se suicidou em 54, quer dizer, 40 anos depois, 4 décadas depois do suicídio de Vargas, um novo presidente não fala em Prudente de Moraes, ele não diz que chegou ao fim o período de governo dos militares, que chegou ao fim o período de governo de Juscelino, mas ele fala da Era Vargas, ele fala do período de Vargas. Quando Fernando Henrique diz que havia chegado ao fim da Era Vargas, ele pretendia dizer que o modelo de Brasil gestado naquele momento, centrado essencialmente numa ideia de intervenção do Estado na economia, intervenção do Estado na sociedade, regulação das relações trabalhistas, o Estado como árbitro dos conflitos sociais no Brasil, que esse modelo de Estado, que esse modelo de nação, ele, naquele momento, em 94, estaria com os seus dias terminados. Então, essa é a primeira citação, a primeira referência para pensarmos a importância da Era Vargas. Como um governante foi capaz de marcar tão profundamente a história do país, fazendo com que um outro, 40 anos após a sua morte, citasse o seu modo de governo, o seu modo de gestão para a sua própria época. A segunda referência, e também tem a ver com um presidente da República, é com o presidente Lula. E a referência, a citação do presidente Lula também não é sem motivo. O Lula situa-se no campo do discurso político, pelo menos, num ponto oposto ao do presidente Fernando Henrique Cardoso.
repito, pelo menos em termos de discurso político, do que se pretende apresentar para a população, o próprio personagem político pretende apresentar para a população, o Lula pretende ser um opositor, um polo oposto ao modo de fazer política que o presidente Fernando Henrique representaria. E aí o presidente Lula, em 2006, no auge de sua gestão, fazendo a inauguração de uma bacia de petróleo no litoral do Rio de Janeiro, o presidente Lula marca a sua mão com petróleo e anuncia para a imprensa brasileira, internacional, anuncia para o mundo a pretensa autossuficiência do Brasil em petróleo. Repito, a gente não está discutindo aqui se os gestos dos presidentes da República correspondem efetivamente a um acontecimento real. Mas a gente está discutindo aqui uma questão de discurso, de como esses presidentes pretendem se apresentar para a população. O presidente Lula está com o clássico macacão da Petrobras e com as mãos manchadas de óleo, apresentadas para as câmeras fotográficas, e isso ele fazia repetindo um gesto que o presidente Vargas já havia realizado no ano de 1952, durante a campanha do Petróleo é Nosso. Então veja bem, diferentemente do discurso do presidente Fernando Henrique Cardoso de despedida do Senado, em dezembro de 94, o discurso e a imagem que o presidente Lula produzia em 2006 indicava o caminho oposto ao do discurso de Fernando Henrique Cardoso. O Lula pretendia dizer, com aquele seu gesto, que a era Vargas não só não havia acabado, mas a era Vargas tinha uma continuidade na sua própria figura de presidente da República. Era como se ele fosse um novo Getúlio Vargas, é como se ele fosse um novo, representasse a renovação do modo de governo de Vargas. E, de fato, a ideia de um Estado interventor, regulador, árbitro, efetivamente ganhava uma nova força a partir da eleição do presidente Lula em 2002. Bem, essas são as duas reflexões iniciais da gente para lembrarmos o quanto o legado da era Vargas é importante. Um presidente que 40, 50 anos depois de sua morte, força outros presidentes da República a tocarem no seu legado, na sua obra, no seu modo de governar, para fazer referência às suas próprias épocas. A gente poderia citar ainda mais duas coisas mais breves e muito mais próximas aos nossos dias e que dizem respeito primeiro, todo o debate em torno da reforma trabalhista e a discussão sobre a validade, a atualidade, a necessidade de continuar ou não a que exista uma fixação dos direitos dos trabalhadores em leis, em uma legislação criada na época de Vargas. Efetivamente, o Ministério do Trabalho foi criado em 30, quando Getúlio assume pela primeira vez o governo. O conjunto da legislação trabalhista que nós conhecemos hoje é basicamente obra da era Vargas. Só para pensarmos, o único grande direito trabalhista existente hoje, que não é de Vargas, é o 13º salário, que foi criado em 63, em dezembro de 63, e não por acaso foi criado pelo seu filho político, que foi o presidente João Goulart, em dezembro de 63. Férias, hora extra, carteira de trabalho, aposentadoria, tudo isso é um conjunto de benefícios, um conjunto de direitos plasmados na letra da lei durante os 24 anos de governo de Getúlio Vargas. Finalmente, poderíamos fazer referência
ao próprio tempo de governo em que Vargas administra. Se nós pensarmos na história do Brasil independente, que essa é a que contaria, se nós pensarmos o tempo de governo dos nossos administradores, o governante que mais tempo ocupou a chefia de governo no Brasil foi Dom Pedro II, durante o Império Brasileiro. Aí eu estou incluindo o Império e a República. Pedro II governa de 1840, a partir do golpe da maioridade, chamado golpe da maioridade, até 1889, 49 anos num regime parlamentarista, enfim, 49 anos. O segundo gestor que mais tempo teve à frente do governo brasileiro foi Vargas, de 1930 a 1945, seguidos, 15 anos ininterruptos. Há um lapso em que Vargas vai para sua fazenda no Rio Grande a tocar seus negócios e descansar um pouco, entre 46 e 1950, quando foi presidente o general Dutra, que era o seu candidato a presidente em 1946, é bom lembrar, mesmo que a contragosto. Em 1951, Vargas volta à presidência da República, eleito pelo povo, para governar mais 4 anos. Vargas governa, então, de 30 a 45 e de 51 a 24 de agosto de 54, quando sai do Palácio do Catete, morto. 19 anos de governo, portanto. Em primeiro lugar, o imperador Pedro II. Em segundo lugar, Getúlio Vargas, 19 anos. Em terceiro lugar, Dom Pedro I, meros 9 anos. Governou da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 a abril de 1831. Pouco mais do que 2 mandatos presidenciais atuais. Fernando Henrique Cardoso e Lula são os governantes que seguem a Dom Pedro I. Dom Pedro governa apenas 9 anos. Então, Vargas governou mais tempo do que o primeiro rei e imperador do Brasil. Então, isso é uma curiosidade, evidentemente, mas que dá bem o tamanho do que foi esse período, esse personagem, esse período, do que foi esse governante, sobre a importância do seu tempo, sobre a questão inevitável de Vargas ter sido ou não um bom governante. Repito o que eu disse no início de nossa conversa hoje. Ser bom ou ruim é uma avaliação que depende dos seus valores, de suas convicções, de suas opiniões políticas pessoais. E fazer uma avaliação sobre a importância de um governo independe de você achar se esse governo foi bom ou se foi ruim. Seria importante apenas lembrar que mesmo para os que insistem em dar uma valoração de bom ou ruim ao governo Vargas, que é muito difícil responder essa pergunta para um governante que passou 24 anos da nossa história, de uma maneira ou de outra, na presidência do Brasil. Entre 1930 e 1954, nós encontramos, na verdade, diversos Getúlio Vargas. Nós encontramos o Vargas revolucionário de 1930, que toma o poder e acaba com a República Velha. Nós encontramos um Vargas democrático, mesmo que à força e sob pressão dos paulistas, em 1933 e 34. Nós encontramos um Vargas ditatorial e com a força ditatorial renovada em 1937, estabelecendo o Estado Novo. Nós encontramos um Vargas fraco e caindo, sendo deposto em 1945. Nós encontramos um Vargas manhoso, matreiro, que consegue, mesmo sem querer que ele tenha sido seu candidato, eleger o general Dutra presidente da República em 1946. A gente encontra um Vargas democrático e nacionalista, profundamente nacionalista, nos moldes do nacionalismo dos anos 50,
em 1951, eleito pelo voto direto para a presidência da República, numa eleição em que os observadores da época não contestaram por fraudes nem por nada. E encontramos um Vargas, por fim, velho e angustiado, acuado, acusado de corrupção, acusado de favorecimento a aliados, de desvio de dinheiro do Banco do Brasil, de uma série de coisas, em 1954. Um senhor de 72 anos, com a carreira política mais do que consolidada, com a história que teve presente nos grandes momentos da vida política, em todos os grandes momentos da vida política desde o início do século XX, e que se suicidou em 54, num último e dramático e gigantesco gesto político que marcou, como podemos refletir nessa conversa de hoje, as gerações seguintes de políticos e a própria política brasileira. Talvez se Vargas não tivesse se suicidado, não tivesse deixado uma marca tão forte dessa maneira. Se tivesse apenas aceito a deposição em 54, não tivesse obrigado Fernando Henrique Cardoso a citar o seu nome em 1994, talvez ele não tivesse obrigado o presidente Lula a, num gesto de marketing político, repetir o seu gesto durante a campanha de criação da Petrobras em 1952, talvez a legislação trabalhista já tivesse em parte sido trocada, mudada, flexibilizada, como é a palavra da moda, e a gente não tivesse fazendo um debate político em outros termos. O que efetivamente ocorreu é que Vargas marca a vida política do país dos anos 30, 40, 50, e muito mais do que isso, o legado do seu governo, para o bem e para o mal, continua pautando o debate político contemporâneo. É isso. Essa primeira conversa da gente é uma introdução, portanto, ao estudo da era Vargas, lembrando a todos nós alguns dos motivos que fazem esse período ser extremamente importante para a história do Brasil, para a história recente do Brasil. Valeu pela companhia e nos encontramos um outro dia. Um abraço.